Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez para trocar uma ideia sobre o Prêmio Nobel de Física. Hoje, dia 5 de outubro de 2021, foi anunciado quem foram os laureados pelo Prêmio Nobel de Física desse ano. Assim como no passado, esse ano nós tivemos 3 ganhadores, né? 2 deles dividindo metade do prêmio e o outro ganhando a outra metade, sendo que os laureados desse ano ganharam o Prêmio Nobel exatamente por estudos relacionados a sistemas complexos. E a minha ideia com esse vídeo, né, é exatamente comentar um pouquinho o porquê que cada um dos 3 físicos laureados foram laureados com o Prêmio Nobel. Mas bom, aproveitando o início desse vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Claro, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Mas bom, para dar uma explicação bem geral aqui, né, para quem não sabe, na física, sistemas complexos são, a gente dá o nome de sistemas complexos para aqueles sistemas que são compostos de muitos constituintes, né, que interagem entre si. A gente usa esse termo complexo, né, para se referir a esse tipo de sistema, exatamente porque esses sistemas tendem a ser descritos por equações não lineares, então acabam aparecendo comportamentos caóticos e um monte de problemas relacionados a como é que os constituintes, né, como é que o comportamento dos constituintes acaba refletindo no comportamento geral do sistema. Às vezes a coisa não é óbvia, às vezes leva, enfim, a um monte de questões complicadas pelo fato de terem muitos corpos interagindo. Nesses sistemas podem acabar aparecendo também, né, loops e feedbacks, né, enfim, isso acaba sendo bem complicado, acaba sendo bem complexo, né, motivando exatamente o nome sistemas complexos, ok? E claro, essa foi uma explicação bem simplista, mas eu acho que dá para pegar o espírito da coisa. Só para que você se situe um pouquinho melhor, né, exatamente nessa parte de sistemas complexos, normalmente a área da física que atacam esses sistemas complexos são exatamente as áreas relacionadas à mecânica e estatística. Para começar de maneira justa, quem foram os 3 ganhadores do Nobel de Física desse ano? Né? Aqui eu vou fazer uma colinha, porque eu não sei o nome de cor desses caras, né? Foi o Syukuro Manabe, o Klaus Hasselmann e o Giorgio Parisi, né? Acredito que tenha pronunciado corretamente. Dos 3 físicos, né, os 2 primeiros dividiram metade do prêmio Nobel, ok? Eles foram agraciados pelo Nobel por questões de contribuições na parte da física do clima na Terra e como o homem acaba também influenciando o clima na Terra. E o terceiro físico, né, dos que eu citei, que ficou com a outra metade do Nobel em Física, né, do prêmio, ele foi, no caso, laureado pelas suas contribuições revolucionárias, e esse termo revolucionárias foi utilizado pelo próprio Comitê do Nobel, ok? Não foi colocação minha aqui, para a teoria de fenômenos aleatórios na física. E quando eu reenfatizo que o termo revolucionário, né, foi utilizado pelo próprio Comitê do Nobel, é só para deixar claro que não é uma opinião minha, até porque a minha área não é sistemas complexos. Mas a partir do momento que o Comitê do Nobel fala que as contribuições foram revolucionárias, né, quem sou eu e quem somos nós, né, para poder contrariar? Mas bom, vamos trocar uma ideia então de qual foi a contribuição de cada um desses 3 físicos, né, para que a gente possa entender exatamente, né, o trabalho deles que acabou culminando no Prêmio Nobel. Então vamos começar pelo Syukuro Manabe. O Syukuro mostrou na década de 50 como é que o aumento das concentrações de gás carbônico na atmosfera colaboram para o aumento da temperatura da própria atmosfera. Sendo que na década de 60 ele criou um modelo físico do clima na Terra e foi a primeira pessoa a explorar a relação entre o balanço radiativo na Terra e a movimentação vertical das massas de ar. O trabalho dele foi central para o desenvolvimento do que hoje nós chamamos de física do clima. No caso do aumento da temperatura por conta do aumento das concentrações de gás carbônico, o Syukuro chegou nesse resultado inicialmente com um modelinho bem simples, um modelo de uma atmosfera unidimensional, né? Uma atmosfera que só teria uma dimensão. E ele começou com esse modelo unidimensional por um motivo até bem simples, né? O sistema climático ele é um sistema caótico. E o que significa um sistema caótico? Um sistema caótico é um tipo de sistema, né, que as equações são não lineares, né, e uma das coisas que acaba sendo, né, resultado disso é que pequenas modificações nas condições iniciais podem gerar mudanças absurdas, né, enfim, depois de um certo tempo passado. Por conta disso, para determinar qualquer dinâmica do clima, né, é necessário um poder de processamento muito grande, porque não dá para fazer essas contas na mão. A gente precisa ali de exatamente processamento, né, de computadores para que as contas sejam realizadas, né, porque as contas são extremamente longas, né, exatamente porque os fenômenos são muito complicados, sendo descritos a gente tem que fazer de forma numérica. A questão é que esses trabalhos do Syukuro foram feitos quando? Na década de 50 e na década de 60. E eu acredito que ninguém deva ter, né, muita dificuldade, né, de perceber que nessa época o poder de processamento era infinitamente inferior ao de hoje. Então ele precisava se virar com o que ele tinha, né? E por conta disso um modelo bem simples da atmosfera, né, um modelo unidimensional, para ver exatamente como é que o gás carbônico se comportaria nesse tipo de atmosfera. Então eu acredito que muitos de vocês, né, quando ouvem isso, um modelo unidimensional de uma atmosfera, devem lembrar daqueles estereótipos do tipo, considere um elefante uma esfera, e pensa assim, pelo amor de Deus, Felipe, a atmosfera não é unidimensional. O cara está fazendo um modelo simples, né, usando o estereótipo da física. É óbvio que esse trem daí tá muito zoado, né? Não, a atmosfera não é unidimensional, é sensato fazer um modelo desse? A questão é que as pessoas esquecem que um bom físico não é aquele que calcula tudo exato sem nenhuma aproximação. O bom físico é aquele que sabe onde pode aproximar e aonde ele pode fazer adaptações
sem mudar a essência do raciocínio que ele está desenvolvendo. Esse modelo da atmosfera unidimensional que o Silcuro fez, né, para poder estudar esse aumento da temperatura dado o aumento de gás carbônico, ele foi tão produtivo que forneceu para ele diversos insights que permitiram com que ele, anos mais tarde, ali por volta da década de 70, né, mais especificamente, se não me engano, foi 75, né, permitiu com que ele desenvolvesse um modelo climático, né, muito mais parrudo e condizente com a atmosfera na realidade. E esse modelo que o Silcuro publicou em 75, né, baseado nos insights que ele teve, né, do modelinho mais simples da atmosfera unidimensional, ele foi um marco para o nosso entendimento a respeito da parte climática, né, na Terra. Mas bom, dado isso, vamos comentar um pouquinho sobre qual foi o trabalho do segundo laureado pelo Prêmio Nobel, que foi o Klaus Hasselmann. O trabalho do Klaus também está relacionado à física do clima, né, e foi por volta ali de uns 10 anos depois do trabalho do Silcuro. Depois desse trabalho do Silcuro, o que o Klaus fez foi criar um modelo que linka tempo e clima. E esse modelo acabou respondendo uma das questões centrais que a gente tem na física do clima, que é, se o clima é um sistema caótico, certo? É um sistema não linear e tudo com todas aquelas dificuldades, né, de sistemas complexos, como é que a gente consegue fazer previsões climáticas confiáveis? Para que vocês tenham uma pequena comparação, né, de como é que descrever o clima é extremamente complicado, vamos lá, grande parte do clima na Terra está relacionado, claro, à incidência de luz solar, né, aqui. É só vocês pensarem que a incidência solar aqui na Terra, ela varia bastante com o passar das horas, por conta do movimento de rotação da Terra, com o passar dos meses, exatamente por conta das estações do ano, ao longo das latitudes da Terra, exatamente porque a Terra é esférica, e também ao longo de cada parte do globo, porque tem parte que é oceano e tem parte que é terra firme. E a forma como a Terra interage com essa incidência solar depende se, né, no caso a gente está levando em conta uma parte que é água ou se é uma parte que é terra. Por conta disso e por outros fatores também, vem a pergunta talvez mais óbvia que a gente se faz a respeito do clima. Como é que a gente consegue prever o clima com uma certa confiabilidade, dado todas essas zoeiras, certo? Dado todos esses ruídos que a gente tem, né, de como é que o clima se comporta ao longo do tempo? Para responder essas perguntas, o que o Klaus fez foi exatamente desenvolver um método estocástico voltado para a descrição do clima. Isso porque, utilizando métodos estocásticos, a gente já consegue meio que incorporar na descrição da física do clima alguns fatores complicados, como, por exemplo, o acaso, certo? E todos esses ruídos gerados, né, nas descrições climáticas, né, por conta desses fenômenos, né, que eu acabei de citar, por exemplo, né, das diferenças de incidência solar. E o que o Klaus mostrou com esse modelo dele é que todas as mudanças rápidas no clima, né, gerado por esses diversos ruídos, eles acabam gerando uma mudança lenta nos oceanos. E com esse modelo, o Klaus também conseguiu criar métodos para poder identificar exatamente impressões digitais da ação do homem no clima da Terra. E a ideia disso é que os fenômenos naturais que influenciam, né, exatamente nas variações da temperatura da Terra, eles são fenômenos conhecidos, que a gente sabe como é o padrão de ruído. E a partir desse modelo, né, e método desenvolvido pelo Klaus, a gente consegue, dados os ruídos que nós observamos, né, do clima, né, identificar exatamente qual que é a parcela, que seria de fenômenos naturais, e qual que é a parcela exatamente, né, provocada pelo homem. A partir disso é possível, inclusive, plotar um gráfico, que é esse que eu estou colocando aqui, que mostra exatamente como é que seria, né, as alterações climáticas, né, como é que seria exatamente a evolução do clima, se fosse só por questões naturais, e se fosse tanto questões naturais quanto a influência do homem. E nesse gráfico daqui também tem a linha que representa a situação da Terra, certo? Como é que estão sendo as variações do clima. E eu acho que eu não preciso dizer, certo? É só você dar, né, uma pausada no vídeo e analisar esse gráfico, né? Esse gráfico diz muita coisa. E aí, se lembre sempre do óbvio. Políticos podem mentir para você, mas a natureza não. E é aquele trem, né? Ah, mas eu não acredito que o homem influencia no clima da Terra. Pode ter gente que concorda com isso, né? Mas, pelo que fica evidenciado aqui, né, a natureza não está nem aí para a sua opinião. Então, bom, só faltou agora falar do prêmio do terceiro físico, né, do Giorgio Parisi. Por volta ali de 1980, o Parisi acabou descobrindo alguns padrões escondidos em alguns materiais desordenados. E essas descobertas dele estão entre as mais importantes nas descrições de sistemas complexos. Isso porque fenômenos e materiais que aparentemente, né, não tinham ali uma certa lei geral, um certo padrão obedecido, passam a ser descritos por alguma coisa conhecida, por algum princípio já estabelecido. E o mais interessante é que essas contribuições do Parisi, né, quanto a esses materiais desordenados, elas acabaram sendo generalizadas, né, e podendo ser utilizadas não somente na física. Elas acabam tendo a sua aplicabilidade tanto na matemática, na biologia, na neurociência e até em machine learning. Olha só que interessante. Mas bom, só para que a gente possa se situar um pouquinho melhor, né, exatamente quais foram essas contribuições tão importantes, né, do Parisi nesses materiais desordenados, o trabalho original do Parisi foi na descrição de um tipo de sistema específico que a gente chama de vidros de spin. Esse tipo de sistema é um tipo específico de liga metálica em que você tem, por exemplo, alguns átomos de ferro espalhados em uma rede de cobre, certo? E esses átomos de ferro estão espalhados aleatoriamente. E o interessante desses materiais é que mesmo se nesse nosso exemplo, né, dos átomos de ferro espalhados no cobre, mesmo se a gente tiver pouquíssimos átomos
de ferro exatamente espalhados no cobre, o simples fato de ter esses átomos de cobre espalhados aleatoriamente, mesmo que mesmo que em pouquíssimas quantidades, já muda consideravelmente as propriedades magnéticas do material. Quando a gente pega um magneto normal, a tendência é que os spins desse cara tendam a se alinhar preferencialmente para alguma direção específica. É até por conta disso que a gente faz ímãs com os magnetos, certo? Um ímã nada mais é do que um magneto em que você tem, né, exatamente os spins, né, dos seus constituintes alinhados preferencialmente em uma direção, que gera exatamente esse comportamento magnético. A questão é que quando a gente analisa esses vidros de spin, né, que foram os materiais que o Parisi estudou, eles têm uma propriedade bem esquisita, que é alguns pares de átomos de ferro, eles tendem a os spins ficarem alinhados, mas outros pares, a tendência é que eles fiquem contrários. O nome dessa propriedade em que os spins de alguns pares de átomos tendem a se alinhar e o de outros eles tendem a ficar ao contrário, se chama frustração quando a gente traduz, né, para português. E essa propriedade faz com que seja difícil da gente entender como é que esses vidros de spin eles tendem a encontrar uma orientação preferida, certo? Porque quando a gente tem um magneto normal, é bem fácil de entender, né, como é que acaba encontrando uma direção preferida. Né? Se vários spins começam a se alinhar, essa direção se torna a direção preferida. E, naturalmente, o magneto total vai estar nessa direção, certo? Os spins, né, desse material vão estar nessa direção. Agora, se nos vidros de spin, ora tem pares que se alinham, ora tem pares que ficam ao contrário, como é que esse material acaba encontrando uma direção, né, preferida no final de contas? Na década de 70, como seria de se esperar, né, diversos físicos recorriam a alguns modelos para tentar explicar esse fenômeno da frustração. E é aí que entra o Parisi, né, ganhador do Prêmio Nobel desse ano. Em 79, o Parisi mostrou que a principal técnica que os físicos utilizavam, né, para tentar entender exatamente esse fenômeno, né, da frustração de vidros de spin, ele era um método equivocado, não deveria ser utilizado para poder explicar esse fenômeno. E no meio desse processo, né, estudando exatamente os vidros de spin, ele não só mostrou que o método que o pessoal utilizava antes estava errado, né, para esse tipo de problema, como também ele descobriu alguns padrões, algumas leis gerais obedecidas exatamente por esses vidros de spin que acabava refletindo exatamente nesse fenômeno da frustração. A questão é que essas descobertas do Parisi não ficaram restritas ao contexto de vidros de spin. Elas conseguiram ser generalizadas para outras áreas, inclusive fora da física. Isso é muito comum, você já deve ter visto, né, que em diversas situações de economia se usa alguns modelos físicos para poder resolver, enfim, diversas áreas diferentes, né, para diversas áreas fora da física, você consegue aplicar um conhecimento físico lá, não porque necessariamente aquela área possui física, mas é porque a matemática por trás de algum fenômeno físico acaba sendo a mesma matemática de um outro fenômeno de uma outra área do conhecimento. E esse foi o caso das contribuições, né, nesse estudo de vidros de spin do Parisi. A matemática por trás desse fenômeno, né, acabavam sendo generalizadas tanto para a matemática, né, obviamente, mas também, né, podendo ser generalizada, igual eu comentei alguns minutos nesse vídeo, né, alguns minutos atrás, para sistemas relacionados à biologia, à neurociência e até machine learning. Mas bom, foi basicamente isso, né? Espero que você que tenha visto tenha entendido um pouco melhor exatamente quais foram as contribuições de cada um dos ganhadores do Nobel desse ano. Uma coisa importante de ser dita para você, né, que gostaria de se inteirar um pouquinho mais, eu estou deixando aqui na descrição o link, né, tanto para a página do Prêmio Nobel, certo? Mostrando exatamente quais foram os ganhadores do Prêmio Nobel de Física e tudo. Eu também vou deixar aqui embaixo os links também divulgados pelo Prêmio Nobel, exatamente para que você entenda o trabalho. Toda vez que tem algum laureado pelo Prêmio Nobel, eles sempre colocam dois arquivos, certo? Dois arquivos em PDF, expondo exatamente quais foram os trabalhos dos ganhadores. Um deles é um PDF voltado para um público geral, ok? Então, para alguma pessoa que não seja da física, né, um público talvez não tão técnico, para poder entender mais ou menos os pormenores daquilo. E o outro, né, PDF, o outro arquivo que está colocado, que os dois vão estar na descrição, como eu disse, já é com um background mais científico, um background mais técnico, para você que tem um conhecimento maior da área e tudo e queira se aprofundar, né? Claramente, né, como o meu intuito com esse vídeo é fazer um vídeo de divulgação, né, um vídeo não completamente técnico, e sistemas complexos não faz parte, né, do escopo que eu trabalho na física, né, não são os problemas que eu trabalho, obviamente, eu não tenho conhecimento tão técnico no assunto, então eu baseei esse vídeo principalmente, né, na parte da divulgação popular, digamos assim, ok? Na divulgação do arquivo de divulgação científica. Mas enfim, se você quiser ver o artigo completo, está aqui na descrição, né, enfim, da parte, né, de divulgação científica, e se você quiser também ver a parte mais técnica, também está aqui na descrição. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixa aqui seu comentário, né? Gostou desse vídeo? Deu para entender as explicações? Gostou do Prêmio Nobel desse ano? Enfim, use aqui, né? Coloque suas opiniões e use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.